Fala galera, beleza? Então, quem nunca se pegou, né, testando rota do Express, por exemplo, que não tem retorno, que a gente só chama uma função, por exemplo, res.send. Bastante gente tem dúvidas sobre isso, né? Tipo, de como eu testo uma função que não tem retorno, que a saída dela chama outra função, por exemplo. O caso do Express que eu dei de exemplo é bem comum, mas tem vários casos que isso acontece. No vídeo hoje a gente vai ver quais são as maneiras que a gente tem de testar esse tipo de função. Eu vou dar alguns exemplos com ferramentas ou também com código direto. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Bom, aqui, esse aqui é parte do código do meu livro, não dê bola pro resto. O que a gente vai testar aqui é essa função aqui, a função Authenticate. Ela é uma função do meu controller aqui, ela recebe um request e um response. Isso é um padrão que eu uso. Normalmente o método do controller é sempre receber request e response, porque é normal que o controller tenha acesso ao request e response. Mas aqui não nos interessa muito o pattern em si, nos interessa a função. Essa função de authenticate que eu tenho aqui é uma função que serve para autenticar um usuário. Então eu tenho um serviço aqui, um auth service, que eu recebo no construtor desse controller, né? Então eu crio um novo, a cada autenticação eu crio aqui um novo, passo um usuário para ele, e aí chamo o método authenticate dele, que passa no rec.body, ou seja, nesse rec.body eu tenho username e eu tenho o password do usuário nesse rec.body. Então, quando eu passo para lá, eu espero que aquele meu serviço, o meu auth service, ele pegue o usuário e senha, faça o login lá que tem que fazer e me devolva o usuário que está autenticado, o usuário que autenticou. E aí esse usuário vai estar aqui, a nossa promise then user. Se não tiver usuário, eu chamo o res.sendStatus do Express passando 403, que é unauthorized. Mas se tiver usuário, eu chamo o res.send e envio o token para esse meu usuário que autenticou. Aí eu chamo o meu auth service lá de novo, o método generate token, que é o método estático, tá vendo que eu estou chamando this.authService, generate token, e o meu user.json, que no meu caso de implementação, como eu uso Mongo, quando eu chamo user.json, eu pego lá o model do Mongo e transformo em JSON, tá? Mas não, você não precisa se preocupar na implementação disso. O que vocês têm que prestar atenção nesse método é, ele tem duas saídas, né? Ou sendStates 403 ou o res.send com um token. O que acontece aqui? Como que eu testo esse método, né? Tipo, como é que eu vou testar um método que não tem saída? Né? Eu não tenho como fazer um assert com a resposta, né? Eu tenho que saber como que ele chamou o método de saída, que no meu caso é o res.send ou res.sendStates. Como que esse método foi chamado? Esse que é o meu caso aqui. Então a gente vai ver algumas maneiras que a gente tem de fazer com isso. Tem o meu A gente vai testar unitariamente. Eu tenho aqui o meu controller, o meu teste de controller, o controller's user, authenticate, e o teste é should authenticate a user. Então a gente vai chegar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é começar a criar fake para essas coisas que a gente recebe, tipo request e response e o auth service. Então a gente vai começar por isso aí. Vamos voltar aqui. Bom, a primeira coisa é, para a gente agilizar um pouco, eu vou pegar aqui já que eu já tinha feito a minha colinha e vou colar aqui para a gente não perder tempo. Ok. Primeira coisa é um fake user, né? Se vocês verem aqui no meu controller, eu tenho um user, eu preciso de um user com método JSON, então eu tenho aqui um fake user que tem um método JSON que retorna um name test. Eu tenho uma classe fake auth service, que é o auth service que eu tenho aqui, ó, né? Ele tem que ser uma classe porque aqui eu dou um new nele. E esse auth service eu espero que tenha o método authenticate, que está aqui no meu código, authenticate, que retorna uma promise resolve, é o que eu espero aqui, ó. Authenticate que retorna uma promise que retorna o usuário, tá certinho. Um método estático de generate token, que gera um token, que é esse aqui, this auth service generate token, passando um user.json. Então, tá aqui, né, retornando ele.
um request fake, porque aqui eu preciso do rec.body, ó, tá aqui, e um res fake com o método send, que é esse aqui, ó, res.send, que é o que eu quero testar, né? Então tem um fake, um res fake, que tem um método send. Aí aqui, ó, nota que eu estou usando um synon.spy nesse método. Ele não é um método comum, ele podia ser assim, né? Mas ele não é. Ele tem um synon.spy. Eu vou explicar um pouco melhor disso depois. Seguindo o nosso teste aqui, a gente vai fazer o seguinte. Ó, esse aqui é a continuação do teste. Eu vou dar um new naquele meu controller lá, né? A primeira coisa que o meu controller recebe é um model de user. Mas nesse meu caso eu não preciso do model de user. Ó. Tipo, aqui eu preciso, mas como eu não vou usar para o teste, eu não preciso passar nada. Eu passei um objeto vazio. E o meu fake auth service, que é o que vai ser usado, né, aqui para fazer a parte de autenticação. Então, para testar unitário, eu já isolei tudo. Né? Meu teste está criando todo o cenário que eu preciso. Aí eu crio um novo users controller, né, retorno ele para o Mocha, retorno a promise, no caso, para ele poder fazer o assert. Então, return users controller, authenticate, passo o fake request e o fake res. E aí eu dou um den nessa promise e uso o Synon para fazer um assert para garantir que o meu spy foi chamado com o token feito token lá. Então o que eu espero aqui? Eu espero que quando o res.send for chamado, ele seja chamado com token fake token, porque eu estou fazendo aqui dizendo que a generate token retorna um fake token. E aí eu uso um spy para isso. O que é um spy? Bom, quando a gente testa, a gente tem diversos tipos de test doubles que a gente chama, né? A gente tem o mock, a gente tem o spy, stub, fake. Se vocês lerem o livro lá, o parágrafo sobre isso, eu explico bem a diferença entre eles. Mas o que interessa é que spies, eles te dão a habilidade de saber como um método foi chamado, quais parâmetros ele recebeu e coisas do tipo. E nesse caso é exatamente o que a gente precisa. A gente precisa saber como que o send foi chamado. Primeiro, se o send foi chamado e como que ele foi chamado. Se ele foi chamado com algum parâmetro, alguma coisa assim. Assim a gente consegue validar um comportamento interno de uma função. Então aqui a gente está usando um spy. Eu estou usando o Synon, mas tem outros frameworks que também provém spies, por exemplo, o teste Double.js e tal. Eu gosto do Synon porque o Synon é bem completo e a nomenclatura dele é bem clara. Então aqui a gente sabe que a gente está usando um spy. Então eu digo que o método send vai ser um Synon.spy. E aí eu chamo o controller como se fosse da vida real, né? Chamo o método authenticate, dou um den e faço um Synon.assert called with, quer dizer o quê? Eu quero ver se o fake res.send, aquela função lá, foi chamada com um objeto token fake token, que é exatamente o que eu espero nesse cenário aqui. Ó. Eu espero que, se der tudo certo na minha função, chame o res.send passando um token e auth service generate token. O generate token vai ser esse fake token aqui. Então, se der tudo certo, ele vai fazer isso aqui. Então, esse é o cenário que a gente espera. Vou rodar o teste aqui, vamos ver. Ó, tá passando, beleza. Então, isso aqui eu criei um cenário onde eu isolo o teste e testo ele. Mas, por exemplo, se vocês não quiserem usar o Synon, por exemplo, não quiser usar uma ferramenta, tipo, eu estou testando, eu só vou instalar o Synon para isso, tem como fazer isso diferente também. No meu caso aqui, em vez de usar um spy, eu vou passar um callback para lá e vou validar o teste dentro do callback. Olha só como é que faz. Ó, em vez de usar o Synon.spy aqui, eu faço uma função. Essa aqui a gente vai botar um expect token.toEqual token fake token e vou chamar o dono aqui para avisar o mock aqui, esse teste está acabado. Aí eu vou rodar aqui. Beleza, passou. Então essa aqui é outra maneira de fazer. O que eu estou fazendo aqui? Esse fake res tem um send que é um callback. Então ele vai chegar aqui. Quando ele chamar esse send passando esse objeto, eu vou usar esse callback para validar meu teste. Essa é outra maneira de fazer sem usar o Synon. Então fica por vocês qual é a melhor maneira de fazer, como vocês querem fazer.
Isso aqui é outra maneira de fazer também. Aqui esse método ainda tem um response send status aqui também, né? Se quiser testar 103, que é, por exemplo, eu busquei o usuário, mas o usuário não está no banco, né? Sei lá, eu mandei uma senha ou um usuário errado, e eu quero cair nesse caminho aqui. Para testar esse aqui é fácil, né? Então esse aqui é só eu fazer o seguinte, ó, should return 403 when there is no user. Aí a minha classe aqui, mesma coisa, fake of service, só vai ter o método authenticate que vai devolver undefined. Então quando ele fizer isso, não vai ter user nesse if, ele vai retornar o send status. O meu spy agora vai ser no método send status e não no send mais. Mesma coisa, users controller, new users controller, authenticate e um assert called do if send status 403. Quer dizer o quê? O meu código rodou, tal, foi chamado com 403, beleza, então eu consegui pegar os meus dois cenários, os meus dois caminhos de código possíveis aqui nesse método. Ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Né? Só mais uma dica relacionada a esse tópico no meu caso, eu tenho um controller, né, um método no controller, então é ok que eu tenho o rec e res lá, e eu tenho essa chamada de método interno, mas se vocês estão testando um código, sei lá, um serviço, alguma coisa assim, e vocês têm que fazer esse tipo de teste, onde tem que botar spy em método, isso pode não ser um bom sinal de design de código, quer dizer que está muito acoplado, quer dizer, inclusive, que o teste sabe muito da implementação do teu código. O teste não deve saber muito da implementação do teu código, ele não deve ter um contrato com o código. O teste deve verificar o quê? Entrada X devolve saída Y, isso que um teste tem que testar. O teste tem que testar a interface. Eu vou deixar alguns links ali de referência sobre esse assunto, vocês irem mais a fundo nisso. E se gostou, curte aí, comenta. Se não gostou também, vamos lá, é isso aí, galera. Valeu, até mais.